Vamos lá, meninos, voltando então. Então, vejam só, o que a gente precisa agora? Identificar, não é? Em que momento processual eu estou, quais seriam as peças processuais cabíveis e tal. Vamos fazer isso olhando esses gráficos, ok? Tá tudo bonitinho no seu material, então não se preocupe. É só você imprimir o seu material, não há necessidade de você nem anotar aqui, a não ser que você anote alguma outra coisa, como aquelas que eu vou anotar na tela. Aí sim, vale a pena anotar, até diretamente do próprio material que você imprimiu da área do aluno, tá bom? Lá em materiais para download. Vamos lá, Evelyn, coloca para mim nossa primeira... Ah, já estava. Enfim, então vejam só, gente, vamos imaginar que você tenha identificado o seguinte, que você está na fase de inquérito policial. Então, existe um inquérito policial instaurado ou uma investigação criminal em curso. Vamos dar um exemplo, a gente tem que lembrar que existe a possibilidade de investigação direta por parte do Ministério Público, né? Então, o Supremo Tribunal Federal autorizou a realização de investigação direta por parte do MP. Lógico que o Ministério Público não pode investigar em qualquer caso, né? Mas, Ana, eu vou sustentar falta de condições da ação e de pressupostos processuais, inépcia da denúncia em fase de recurso, porque essas preliminares, elas são para serem analisadas, né, na peça de resposta à acusação, aí tudo bem. Na peça de defesas prévias, tudo bem. Na peça de memoriais, mais ou menos, mas até tudo bem, né? Mas em fase de recurso, eu vou analisar isso? Gente, em fase de recurso, recurso é o quê? Recurso é desdobramento do direito de ação ou desdobramento do direito de defesa. Quando você recorre, você analisa também as condições da ação, só que com outro nome, que são os requisitos de admissibilidade dos recursos. Então, reparem que para um recurso ser admitido, é preciso que estejam presentes os pressupostos recursais, né? Então, você tem que ter, vejam, legitimidade, que é a titularidade para o recurso. Quem é que pode recorrer? Quem tem legitimidade. O interesse na reforma da decisão. A parte sucumbiu, existe necessidade do recurso, existe utilidade do recurso, existe interesse na reforma? Então, é também uma análise, de certa forma, das condições da ação, só que na fase de recurso, certo? E, finalmente, você tem que analisar os pressupostos ou requisitos objetivos dos recursos. A tempestividade, não é? A adequação, o recurso é o adequado, certo? A regularidade procedimental. Isso tudo, gente, caracteriza, na verdade, entre aspas, as condições da ação dos recursos, né, Evelyn? Então é bem fácil, porque quando você estiver em grau de recurso, a análise dos pressupostos vai ser desviada para os recursos. Mas é uma análise muito parecida com aquela que você fazia na primeira instância. Tudo bem? Então, nós vamos olhar os pressupostos ou condições da ação. Só que quando é recurso, são os pressupostos e condições dos recursos, certo? E aí, qual é o passo a passo 6? Qual é o nosso passo a passo 6? Gente, o passo a passo 6 é simples. Porque vejam, o indivíduo, dependendo do crime praticado, tem direito a determinadas medidas despenalizadoras. Talvez ele tivesse direito à transação penal, talvez ele tivesse direito à suspensão condicional do processo. E delas todas, a que a prova da OAB mais cobra é a suspensão condicional do processo. Ficou claro? Não que não possa cobrar outras medidas despenalizadoras, pode sim. Se o indivíduo tinha direito a uma medida despenalizadora e essa medida não lhe foi oferecida, se essa proposta de transação, de suspensão, não foi oferecida a quem tinha direito, o que o juiz tinha que ter feito? Tinha que ter aplicado o artigo 28 do CPP. E se o Ministério Público não ofereceu a proposta e o juiz também não aplicou o artigo 28, existe o quê? Nulidade.
nulidade. Tudo bem? Então, reparem que a nulidade está o tempo todo, olha só, margeando o PPP, né? Margeando o PPP. A nulidade vai e volta e tal. Então, é fácil. Esses são, gente, os 6 pontos de análise das preliminares. Então, novamente, na grande maioria das peças prático-profissionais, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer a análise do P, P, P vezes 2. E o que é o PPP vezes 2, né? E aí isso é um método mnemônico, ok? Então lembrei, né? Que coisa! Então vejam, o que é esse PPP vezes 2, né? É passo a passo preliminar. Quantas preliminares eu tenho que analisar? 6, ok? São 6 passos nas preliminares. E eu começo por onde? Pelas causas extintivas da punibilidade. O PPP está aqui para te lembrar o quê? Da prescrição, que é uma... Então, o PPP vezes 2 começa com a análise das causas extintivas da punibilidade. Então, vamos repassar e eu vou fazer um massacre na sua cabeça com essa informação, hein? Vai ficar ali, ó, na hora da prova, você vai lembrar disso, tá? Então, primeira coisa, existe causa extintiva da punibilidade? As do artigo 107 ou qualquer outra? Muito bem. Não tem? Se tem, você coloca lá. Pode ter mais de uma, hein, gente? Pode ter mais de uma hipótese de preliminar, certo? E a prova vai cobrar todas elas, certo? Depois, prejudiciais de mérito, artigo 92 e 93 do CPP, preliminares processuais, artigo 95, outras nulidades, artigos 564, inciso 3º e 4º, porque o 1 e o 2 já estão incluídos no que você já viu, porque estão lá no artigo 95, né? Aí depois, a ausência de requisitos para a ação penal ou ausência de requisitos para o recurso, entendeu? Ok? Se for recurso, são os requisitos do recurso. Se for processo na primeira instância, requisitos para ação penal. Tranquilo, gente? E, finalmente, se houve ou não a oferta dos benefícios despenalizadores que aquele indivíduo teria direito. Se não tiver sido oferecida a proposta e ele faz jus ao benefício, então você vai dizer que existe nulidade pela ausência de proposta do benefício a que ele tinha direito. Tranquilo? Entenderam? Ok? Então, com isso, a gente fala essa parte inicial das preliminares que vai ser repetida em várias aulas, tá? Tanto nas minhas aulas quanto nas aulas da Cris. Por quê? Porque quando a gente estiver dando as peças, nós vamos ter que bater com você cada ponto desse, ok? Tranquilo? Beleza. Visto isso, agora a gente precisa saber o seguinte. Espera aí, Ana. Olha só. Quais são as expressões que eu geralmente uso? Sabe que é uma coisa muito comum, Evelyn, o pessoal não saber que expressão ele usa? Para que a gente viu tudo isso, nós vamos começar a trabalhar um tema que é o tema, digamos assim, de direito material que mais cai, né, nas preliminares, tá? E que tema é esse? Então, antes da gente trabalhar as peças, então, novamente, como é que vai ser a distribuição dos nossos temas? Nós vimos isso no início da aula anterior. Então, primeiro, vimos a estrutura básica, os momentos processuais. Agora, nós vamos analisar prescrição. Muita gente tem dificuldade em prescrição e a gente não quer que isso aconteça na hora da prova, ok? Na última prova, não caiu prescrição. Caiu, Evelyn? Acho que não caiu prescrição. E quando numa prova não cai, gente, a tendência é que caia na outra, porque é um tema muito comum. E, às vezes, prescrição é cobrada tanto na peça prática profissional como nas questões, na mesma prova. Então, às vezes cai na peça, às vezes cai na questão, numa das questões, e às vezes cai nas duas dentro da mesma prova. E aí, já imaginou acontecer uma tragédia dessa, de você se deparar com uma prova em que caiu prescrição como tese da peça e também nas questões e você não sabe? Olha só que horror! Então, isso não pode acontecer. Então, eu preciso que você aprenda prescrição, ok? E aí, lembrando, gente, nós temos o nosso
plantão de dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, certo? Eu quero que você mande a dúvida para mim. Nós vamos ter aí nossas aulas relacionadas à prescrição. E depois que a gente terminar prescrição, por alguns dias nós vamos postar lá no mentoring, depois que a gente terminar prescrição, tudo bem? Eu terminei de gravar as aulas relativas à prescrição, esgotei o tema. Então, eu vou começar a postar na área do seu mentoring todo dia uma questão, por um tempo, né, gente? Também não tem tanta questão de prescrição assim até o fim da coisa. Então, ai, Deus, 10 semanas não, né? Então, mas nós vamos botar questões de prescrição para você treinar, tudo bem? E aí, qualquer dúvida que você tenha, volta, pergunta, que a gente está aqui para responder. Seja durante as nossas aulas, certo? Seja durante no plantão de dúvidas, durante as aulas interativas. Lembrando que a nossa primeira aula interativa é no dia 28 de novembro, ok? Terça-feira, 28 de novembro, certo? Então vamos lá. Prescrição é a bola da vez, tá?
Então vejam, gente, a questão toda é, em todas as hipóteses que você apresentar peça de defesa, gente, qualquer petição elaborada pelo advogado de defesa, vejam, tem que analisar se ocorreu ou não, até aquele momento, alguma hipótese de prescrição. Então, se você, ao elaborar a resposta à acusação, verifica que existe prescrição, você tem que arguir a prescrição. Se você, na hora que for apresentar os memoriais, olha só, aqui, ó, memoriais, verificar que ocorreu a prescrição, você tem que sustentar a prescrição. Um exemplo seria esse que eu falei o tempo todo da questão do furto. Então, a denúncia foi oferecida e recebida lá no ano de 2009. Nós já estamos em 2017 e ainda não tem sentença. Você vai apresentar os seus memoriais. Você vai dizer o quê? Que está prescrito. Isso não é? Certo? Então, você vai sustentar a